Marco Zero da cidade de Campinas, hoje conhecido como Praça Bento Quirino, foi o primeiro espaço urbano da cidade. Ele representa a fundação da freguesia em 1774, com a localização da matriz, onde hoje se localiza a Igreja do Carmo. Aqui, exatamente nesse ponto aqui, ele era conhecido como um dos 3 campinhos que tinha na época onde os tropeiros que estavam dirigindo para Goiás, eles passavam por essa região para poder seguir para Goiás. E aqui, exatamente nesse quadrilátero histórico que é o Marco Zero de Campinas, eles tinham aqui passagens, passavam por esse local para poder descansar. Inclusive aqui atrás de mim existia um largo que chamava Largo do Capim, que era exatamente onde os tropeiros paravam para poder alimentar os seus animais. O Barreto Leme doa um quadrilátero de 1/4 de légua, cujo centro era exatamente no centro da atual Praça Bento Quirino. Nessa área do quadrilátero, que foi doado à freguesia de Nossa Senhora da Conceição, é que se desenvolveu a cidade de Campinas. Ali o diretor do povoado, que era o próprio Barreto Leme, demarcou a quadra e demarcou 3 ruas, a Rua de Cima, a Rua de Baixo e a Rua do Meio. A Rua de Cima é a Barão de Jaguara, a Rua de Baixo a Lusitana e a do Meio a Doutor Quirino. Bento Quirino, ele foi um comerciante, um grande comerciante em Campinas, que ele, por sinal, tinha uma loja exatamente nesse local. E ele, além de ser um grande comerciante, ele também foi vereador. Na década depois da República, ele foi um grande republicano também. Ele foi vereador e também ele foi que fundou uma das estradas de ferros aqui da região de Campinas. Aí por volta de 1907, aí começou-se a plantar alecrins aqui. Então se você pegar uma foto de 1916, você vai ver que era totalmente arborizada com alecrins. Você perceber, esse Marco Zero ainda conserva, porque as casas tranquilamente, não tem o histórico delas, mas tranquilamente elas estão tombadas. Não pode alterar, tem várias aqui. Tem muito da Campinas antigo nesta praça. Os bancos aqui, as pessoas de idade vinham aqui, sentavam e faziam aqueles grupos dos velhinhos para conversar. Ou então vinha um rapaz com as moças para namorar. E era uma praça limpa, tinha muita andorinha. E tudo se passava nessa praça em termos de movimentação. Quando vinham os tropeiros na época, então eles vinham para cá e aí começou o desenvolvimento desse quadrilátero em termos do comércio em si. As ruas muito limpas, era uma cidade que você não via papel na rua, era muito gostoso. As pessoas andavam realmente na rua, de dia, de noite, de madrugada. Não tinha essa quantidade de gente que tem hoje. Não era muito campineiro e alguns do interior paulista. Né? O Monumento Carlos Gomes ele foi inaugurado em 1905, porque quando o Carlos Gomes morreu em 1896, depois ele morreu no Belém do Pará, ele veio para Campinas, mas ele ficou por volta de uns 6, 7 anos dentro do Cemitério da Saudade. Ficou enterrado inclusive no túmulo da família Ferreira Penteado. Depois da inauguração em 1905 que ele veio para cá, os restos mortais dele. Esse prédio que está aqui atrás de nós, que pertence ao Jockey Club Campineiro, que foi inaugurado em 1925. Ele demorou basicamente 11 anos, ele demorou para ser construído. É um modelo muito bonito da arte campineira e ele foi muito bem, na época, nos anos 40, 50, ele foi muito bem visto, muito bem utilizado. Inclusive hoje está sendo razoavelmente utilizado esse prédio. Esse Jockey Club aqui, jogavam, né? Aí tinha jogo. E umas moças lá de cima desceram para me encontrar, achando que eu era um rapaz chamado Jerônimo. Aí uma falou assim, ele tinha o costume de nos beijar. Eu falei, de amar também tinha. O centro de Campinas no século XXI não é mais o centro da cidade de Campinas, é o centro da região metropolitana, né?
E os empreendimentos de maior porte, que são projetados para atender não só Campinas, mas os 3 milhões de habitantes que estão ao redor de Campinas também, né? Essa cidade se desenvolve ao longo do anel viário noutras bases. São os shoppings, as grandes lojas de departamento. A Prefeitura de Campinas tem feito um bom trabalho, diria um bom trabalho, em garantir com que a praça e alguns pontos históricos mantenham-se em pé. Por exemplo, a estátua de Carlos Gomes, ela teve uma época que estava bem abandonada e nesse governo aqui ela teve uma restauração importante, inclusive o formato dela, um formato que já vem desde 1930, que foi restaurado esse formato da praça. Naturalmente, quer dizer, a essência do centro da cidade é o lugar de encontro de todas as pessoas, né? E para que a revitalização do centro significa tornar o centro de novo ponto de encontro de todos os segmentos sociais, né? Para isso, dificilmente ele vai vencer a competição dos shoppings em termos de comodidade, conforto, uma série de coisas. E, portanto, a memória do centro, né, a história que está gravada no centro da cidade, teria que ser a âncora da revitalização. E aí o papel da praça fica claro, né? O papel do Marco Zero como centro dessa memória, como ponto onde tudo começou, com seus vestígios. A igreja não é mais a mesma, a casa de câmara e cadeia foi demolida. Talvez se encontre algum vestígio, né? O prédio que está lá hoje, antigo e reverenciado, que é o Jockey Club, é do começo do século XX. Mas talvez contar essa história que eu estou contando hoje, né? Num roteiro a céu aberto pelo centro, com pontos onde se possa visitar esses períodos da história, por meios digitais, com fotografias, com coisas que façam com que as pessoas conheçam ou tomem contato com essa memória da cidade de Campinas, é, para mim, o eixo da revitalização. Essa praça hoje eu vejo como verdadeiro princípio do inferno. O que mudou aqui? Está suja, está toda grafitada, está cheia de comércio, restaurante para todo quanto é lado. E isso porque as pessoas saíram do centro e tiveram que sair. A violência, né, droga, prostituição, à noite. Eu não frequento cidade à noite, mas eu sei que é assim. Meu irmão morava num prédio há muitos anos, na José Paulino, ele teve que sair, teve que ir embora, não podia sair na janela. Mas ainda assim Campinas é uma cidade única, eu acho. Eu conheço o Brasil inteiro, morei na Amazônia, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, conheço o Sul inteiro. E é difícil encontrar uma cidade como Campinas.